Então, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, né, sobre Tantra sistêmico. Hoje vamos falar da parte sistêmica desse trabalho. Eu vou fazer, inclusive, demonstrações para vocês aqui ao vivo, né, de como isso funciona na prática. Mas antes de fazer as dinâmicas sistêmicas, eu vou falar um pouquinho, né, o que está por detrás de tudo isso, qual que é a importância disso dentro desse trabalho, porque a constelação, né, o corpo sistêmico, eu falei na aula passada dos 4 corpos, físico, mental, emocional e o sistêmico. O sistêmico, ele não é o corpo físico. Então, nós não conseguimos muitas vezes entender uma constelação na mente. E nem é necessário muitas vezes, porque a mente ela tem por sua natureza omitir, distorcer, generalizar os fatos e não ficar com aquilo que é de fato, né? Um exemplo simples: o mesmo acontecimento, cada um de nós podemos ter uma diferente resposta, um diferente comportamento, um diferente sentimento, uma sensação, porque nós processamos aquilo que acontece não pelo fato em si, mas de acordo com as nossas experiências, com os nossos registros, com a nossa bagagem emocional. E tem algumas coisas que nós concordamos e tem algumas coisas, muitas vezes, que nós não concordamos. E trazendo para uma dinâmica sistêmica, qual que é o primeiro, qual que é a primeira premissa, né? A parte sistêmica, ela trabalha com algumas leis. E o que são leis? Como que nós entendemos isso? Por exemplo, a lei da gravidade. Você acreditando nela ou não, ela influencia sobre você. Então, Tiago, eu não acredito nessa lei sistêmica. Independentemente da sua mente acreditar ou não, você está sob a influência dela. E a primeira premissa é que nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Isso é genético, isso é DNA, eu acredito que todo mundo saiba, que ninguém conteste que é 50% do pai e 50% da mãe. E existe toda uma dinâmica sistêmica de fato nisso. Não é só corpo físico, não é só matéria. Existem outros fatores que envolvem. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que falam: obesidade na minha família é genética, então eu sou mais gordinho que todos na minha família são. A diabetes na minha família é genética, tal coisa na minha família é de genética, então eu posso vir a ter porque meu pai teve, porque meu avô teve. Então, esse tipo de crença, né? Obesidade é genética, então meu pai foi, meu avô foi, eu também vou ser, isso ninguém contesta. Agora, quando se diz que quando você é 50% do seu pai, quando você exclui o seu pai ou a sua mãe, ou o masculino ou o feminino, e fazemos isso muitas vezes consciente ou inconscientemente, você está excluindo 50% de você e está se tornando uma pessoa fragmentada e não inteira, aí as pessoas torcem o nariz. Eu não acredito nisso, não. Eu não gosto do meu pai, eu não sou amigo do meu pai, eu odeio meu pai, eu não conheci meu pai, não sei quem é meu pai, não tive pai, e não me fez falta, eu não preciso disso, estou muito bem sem ele. Ou seja, a gente exclui 50% de nós mesmos. Nós somos 50% desse homem, independentemente de quem foi esse homem. Se ele foi bom, se ele foi ruim, se você concorda com os comportamentos dele, se você não concorda. Sistemicamente falando, nada disso importa, porque não é uma dinâmica da mente, da razão, da sociedade, dos julgamentos, é uma esfera que vai muito além. Né? Então, se as pessoas falam: eu sou obeso, eu estou acima do peso porque isso é genético, isso é da minha família, eu vou ter diabetes porque isso é da minha família, né?
Por que que em outras questões as pessoas dizem não, isso eu não acredito, isso não é verdade? E o que acontece em se tratando de dinâmicas relacionais, né? Então, tanto ele trabalha com autoconhecimento e com as relações, né? Como que eu me relaciono comigo mesmo, com o meu corpo e com os meus parceiros, né? A energia sexual é uma energia de criação, e não só para geração de filhos, mas também para geração de negócios, para bons amigos, para criatividade, para várias outras coisas. Como que começam os relacionamentos tóxicos, né? Os relacionamentos abusivos, os vícios, as dependências, né? E existem vários tipos de vícios. Então, tem pessoas que são viciadas em sexo, tem pessoas que são viciadas em drogas, pessoas são viciadas em álcool, em doces, em cigarro, vários tipos de compensação, em compras, pessoas que compram loucamente, usam compras como terapia, acumuladores, né, que acumulam, acumulam, não conseguem jogar nada fora. Todos esses vícios, essas dinâmicas compulsivas, elas são, no fundo, para preencher um vazio interior. Então, eu estou incomodado, eu sinto que falta algo, isso pode ser consciente ou inconscientemente, e aí eu tento preencher esse algo que é de dentro com algo de fora. Então, tem muitas pessoas que são, por exemplo, viciadas em trabalho, viciadas em estudo. Por quê? Porque trabalham tanto das 6 da manhã à meia-noite, de segunda a segunda, que não se permitem, não se dão tempo de relaxar e, de repente, de sentir aquilo que incomoda. Então, eu não estou num relacionamento, só que no fundo, eu não estou porque eu não quero, porque eu tenho feridas, eu não quero estar. Mas aí eu trabalho localmente, digo que não estou no relacionamento porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo para me relacionar. Então eu tiro a responsabilidade de mim e transfiro, né? Então muitas pessoas usam esses vícios, essas compulsões como válvula de escape, ou porque não conseguem lidar sozinha com aquilo, ou porque não querem lidar com aquilo, e isso pode ser consciente ou inconsciente. E o não saber lidar com aquilo não é motivo de culpa, não é motivo de tristeza, está tudo bem, né? Ninguém nasce sabendo nada. Tudo que nós fazemos hoje, nós fazemos porque aprendemos em algum momento, também de forma consciente ou inconsciente. E, e se não fazemos diferente, é porque não sabemos fazer diferente. Se soubéssemos, faríamos. É por isso que vem o Tantra, para trazer toda uma reeducação corporal, de relações, vem outras terapias, outros corpos de conhecimento, para que vocês possam descobrir e trilhar novos caminhos para novos resultados. E voltando para a parte sistêmica, então, se eu não estou completo, se eu não estou preenchido, e o que que é completo, preenchido? 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Eu amo a minha mãe, mas excluí o meu pai. E isso é muito comum em dinâmicas homoafetivas. A maioria dos homens gays, né, tiveram um pai ausente, pais separados, um pai que não apoiava, que, enfim, é comum esse tipo de relato. E aí essa ausência de pai que é registrada, esse buraco de pai que é registrado, faz com que eu procure num relacionamento um pai e não um par. E aí vem os sugar daddies, que vocês devem conhecer, que é alguém que procura realmente um homem mais velho para cuidar de mim, né? Então eu procuro um paizão para cuidar de mim, ou vem essas dinâmicas abusivas, né? Eu procuro no outro, eu transfiro para o parceiro a figura do pai que eu não tive. E aí eu me ponho naquela situação de menor, de submisso, porque é como a dinâmica que eu tinha para com o meu pai, ou para tentar preencher com esse outro o vazio que eu tive de pai. O contrário também acontece, né? Então, muitos casais, muitos relacionamentos, a mulher também, não só aqui a homoafetividade, a mulher ela vai procurar o pai no homem e o homem vai procurar a mãe na mulher.
E dentro dessa dinâmica que normalmente acontecem as traições. Porque se eu estou me relacionando com meu pai, ou se a mulher está se relacionando com o homem como filha e ele como pai dela, o que acontece? Esse homem não tem uma mulher ao lado dele, ele tem uma filha. E aí o homem vai buscar a mulher aonde? Fora. E isso acontece também nas relações homoafetivas. Então, o primeiro entendimento, o primeiro trabalho, que é exatamente o desenvolver um amor próprio, preencher o vazio interior, cessar as dinâmicas tóxicas, abusivas, relacionais, é o preenchimento de pai e mãe. É preencher internamente aquilo que as pessoas tentam buscar fora e não vão preencher. É um falso preenchimento, por isso que vira vício. Eu quero mais chocolate, eu quero mais cigarro, eu quero mais bebida, eu quero mais sexo. Por quê? Porque não preenche. Então eu fico com mais, com mais, com mais, e isso vira um vício. Então, essa é a primeira premissa, esse é o primeiro entendimento. E quando nós fazemos um trabalho de pai e mãe dentro de uma dinâmica constelativa, a gente solta quem foi, quem são, os comportamentos, os julgamentos, se me abandonou, se não me abandonou, se me tratou bem, se me maltratou, se me aceita, se não me aceita, se eu conheço, se eu não conheço, nada disso importa. Porque não é nessa esfera que está sendo trabalhado. É numa esfera sistêmica, é numa esfera energética, é numa esfera que preenche um vazio que não pode ser preenchido com comida, com nada que seja físico, né? Então é um trabalho muito bonito. E dentro das constelações, nós temos sistemas e temos campos. E o primeiro campo é o campo familiar, que é exatamente desse homem, dessa mulher que todos nós viemos. Mesmo que eles não estejam juntos, mesmo que eles nunca estiveram juntos, nunca se casaram, existe aí um campo, um sistema familiar. Meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, se eu tiver. Quando eu me caso e tenho filhos, digamos assim, eu crio um novo campo, uma nova família. Então, dentro de uma visão sistêmica, a família, uma nova família é criada com a vinda de filhos biológicos. Tá? Não vamos misturar aqui, dizer que dois homens não é uma família, que não é isso que eu estou dizendo. Ou duas mulheres, que não é um relacionamento. Não, não é isso que eu estou dizendo. Sistemicamente, entende-se que famílias são constituídas a partir novas famílias, né? A partir da vinda de uma criança. Então, existe a minha família de origem, que é do meu pai, da minha mãe, de qual eu vim, e de repente, se eu me junto com uma mulher, faço um filho e vem uma criança, mesmo eu sendo gay, mesmo eu não estando casado com essa mulher, não estando me relacionando, morando no mesmo teto, eu, ela e essa criança constituímos uma família, por causa da vinda dessa criança, que seria uma família secundária, seria um novo campo. Mas existem também campos profissionais da empresas que vocês trabalham, por exemplo, campo dos amigos que vocês têm, um time de futebol é um campo. Então, existe um consciente coletivo. Quando você está num estádio de futebol, para um time específico, tem todo um hino, tem todo um comportamento, tem toda uma postura ali que é permitido, que é aceito dentro daquele campo, e posturas e comportamentos que não são permitidas não são aceitas. Né? Então, eu não posso entrar na torcida do Corinthians com uma roupa do Palmeiras, por exemplo. Isso não é aceito dentro da torcida do Corinthians. Todos nós estamos no campo de São Paulo, a grande maioria aqui é de São Paulo, tem algumas pessoas de fora participando, mas a grande maioria é de São Paulo. Todos nós pertencemos a esse campo Brasil, né? Então, tudo isso forma o que é conhecido na constelação como sistemas. Até aqui, está ficando claro ou está muito amplo? Só me deem um joinha se está fazendo sentido. Legal, bacana. Por isso que eu resolvi trazer um pouco da parte prática, que ela surpreende de fato pela precisão e por tudo que emerge, porque às vezes trazer só o corpo de conhecimento pode ficar menos palpável num primeiro momento, mas ele é importante
para que a pessoa esteja preparada para constelar de verdade, sem ser na mente, porque se ela traz a mente para a constelação se fecha e esse trabalho não funciona. Então, a pessoa, de fato, tem que soltar crenças, comportamentos, né, e se entregar ao trabalho, se permitir viver, experimentar aqueles movimentos, aquelas energias, né, aquelas dinâmicas que estão sendo vividas. Tantra, né, é energia, né? Se fala de chakra, se fala de energia vibracional. Então, acreditar no Tantra e não acreditar na constelação não faz muito sentido, ou vice-versa, né? Ambos ali são tecnologias ou são corpos que são bem próximos. Então, qual que é a função materna, né? A função materna é energia feminina, é uma energia mais acolhedora, de mais amor, de mais cuidado, né? De mais acolhimento. E a função paterna, a energia masculina, ela é uma energia mais criativa, mais aventureira, é uma energia que vai para a vida, é uma energia de mundo. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, como se nós estamos dirigindo um carro, é como se o pai fosse o acelerador e a mãe fosse o freio, né? Vamos pensar que o carro é automático, tá? Para não falarem, mas e a embreagem? Então, você precisa do acelerador e o freio. Não dá para dirigir o carro só com o acelerador ou só com o freio. Então, esse equilíbrio, essas duas partes são necessárias para que você possa dirigir o carro que é a sua própria vida, tá? Então, essa é uma metáfora, uma comparação bem interessante. E para que vem a puberdade? Para que vem a nossa sexualidade? Ela vem exatamente para cortar o nosso vínculo com os pais. Então, quando somos crianças, nós estamos sempre olhando, né, para os nossos pais. Não existe outro mundo. A gente só quer papai e mamãe. Quando vem a energia sexual, a gente começa a olhar para fora do nosso sistema. Olhar para fora de papai e mamãe e perceber o mundo. Então, essa energia vem exatamente para que a vida perpetue, obviamente, né? Mas que exatamente a gente corte esse vínculo de pai e mãe. E muitos relacionamentos também não prosperam porque esse vínculo não é cortado. É o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, enfim. A pessoa ama muito mais, cuida muito mais dos pais até do que do parceiro, da pessoa que está do lado. E aí, mais uma vez, a pessoa não está ali presente, aquele lugar fica vago. Se eu estou olhando para os meus pais, eu não estou olhando para a pessoa com quem eu escolho me relacionar. E muitos casamentos acabam por causa disso, ou muitas traições acontecem por causa disso. Outra coisa que também ocasionam traições, tudo isso é inconsciente. É exatamente quando o filho é colocado em primeiro lugar. Isso aqui é muito mais para as mulheres, inclusive. Né? Quando elas se tornam mãe, elas desligam a mulher. E aí ficam 100% focadas no filho. E aí aquele homem perdeu a mulher. Aquele lugar fica vago. E aí ele vai procurar a mulher fora. Tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso, que isso é certo, que isso é bom, que isso não. Né? E na terapia a gente não trabalha com bom ou ruim, certo ou errado. A gente sempre, por isso que eu falei sobre os fatos. Qual é o fato? O fato é, o homem traiu. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso é certo, se isso é errado, nada disso emerge dentro de um processo terapêutico. A gente olha para o fato, sem o julgamento. Então, a constelação, ela mostra o porquê que a traição ocorreu. O que levou esse homem a trair. A constelação não vai dizer, você fez bem, você fez mal, a culpa é sua, a culpa é do outro. Não tem isso de culpa também. Na constelação, nós aprendemos que somos todos inocentes. E em que sentido somos todos inocentes? Primeiro que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Né? Então, nossos pais só puderam nos dar aquilo que eles tinham. E o que eles tinham? Aquilo que eles receberam dos pais deles. Então, e nós também só damos hoje aquilo que nós temos para dar. E aí eu faço sempre um exemplo com dinheiro que é algo palpável que todo mundo entende, né?
Suponhamos a pessoa que você mais ama da sua família, e ela está com uma necessidade médica hospitalar, e ela te pede um dinheiro para fazer uma cirurgia urgente que vai salvar a vida dela. Se é a pessoa que você mais ama na sua vida e está com essa necessidade de salvar uma vida e te pede essa necessidade, é obviamente que você vai dar, você não vai emprestar, enfim, você não vai pensar, né? Agora, e se for um valor que você não tem? E se for um valor que você não consegue emprestar? Se for um valor que não tem tempo hábil para pegar emprestado? Você não tem como dar, por mais que você queira dar, você não tem, né? Então, os nossos pais, eles deram aquilo que eles tinham. Ai, minha mãe não me deu amor. Mas a sua mãe recebeu o amor dos avós? Ela tinha isso para dar? E nós, muitas vezes, modelamos os nossos pais e replicamos as mesmas dinâmicas no relacionamento. A gente segue os exemplos, consciente ou inconscientemente. E esse trabalho da constelação é exatamente trazer isso que nós não recebemos ou que sentimos que não recebemos. E a constelação é um trabalho tão forte, tão mágico, tão poderoso que isso é possível, né? Então, se eu sinto que eu não recebi amor da minha mãe, eu consigo receber esse amor e me preencher agora desse amor. Tem mais pessoas aqui entrando. Maravilha. Então, quando se diz que não existem culpados, que são todos inocentes, é nesse sentido. Sua mãe e seu pai deram aquilo que eles tinham. Se eles não deram porque não receberam dos avós. Os avós não deram porque não receberam do bisavó. E assim vai. Então, não é encontrar um culpado e dizer, tal coisa acontece por causa da sua mãe, por causa do seu pai, vamos culpá-los e condená-los. Não. A gente entende o fato, não acontece por causa disso. Tá. E o que que eu faço agora com essa informação? O que que eu preciso agora? Eu quero liberar isso que não é meu. Eu quero preencher esse vazio que é interno, que eu não vou conseguir preencher com coisas de fora. Então, a gente solta os julgamentos de certo ou errado, bom ou ruim, culpado, tristeza, etc. Fica com o fato, com aquilo que é, e vai trabalhar a solução em cima desse fato, né? Então, esse é o trabalho constelativo. E aí, voltando para a questão do Tantra, da sexualidade, né? Quantos registros horríveis nós temos, negativos, de que é feio, de que é sujo, de que é pecado. Aprendemos através de pornografia, que é às vezes um movimento violento, performances que normalmente as pessoas não têm, corpos que normalmente as pessoas não têm, e a gente se espelha naquilo e se sente mal porque não tem aquela dinâmica, aquela performance, aquele corpo. Então, tudo isso são registros que a gente consegue limpar, né? E fazer um trabalho muito mais bonito. Então, a sexualidade, ela vem para cortar, né, esse vínculo nosso com o mundo. E dentro dos sistemas, nós também temos vários papéis e várias consciências, né? Que é a consciência individual. Essa consciência individual é a que nós adquirimos com as nossas experiências, com a nossa história, a nossa consciência familiar, que é o que veio exatamente da nossa família, e a consciência coletiva, sou brasileiro, o que funciona aqui, o que não funciona, o que pode, não pode, né? Sou corintiano, o que que eu posso, o que que eu não posso dentro desse time, né? Sou gay, né? É uma caixinha, é um sistema, é uma coletividade, né? O que cabe, o que não cabe, o que pode, o que não pode dentro dessa caixinha. Então, tudo isso vão formando sistemas individuais, familiares e coletivos. E a nossa resposta sobre algo é exatamente uma resposta de acordo com esses registros, né? Então, por exemplo, vocês nunca ouviram, sei lá, coreano. Não tem qualquer contato com essa língua. Não sabem como se fala, como se escreve. E aí vem alguém e fala coreano com vocês. Sua mente busca nas referências pessoais. Já tive contato com coreano, sei que língua é essa. Você não sabe que é coreano. Mas somente, já tive contato com isso antes? Não. Minha família, meus pais, alguém já teve? Não. Meus amigos, meu país? Não. Não vem resposta nenhuma.
Então, a gente só responde aquilo, mais uma vez, que a gente já conhece. Aquilo que a gente não conhece fica no vácuo. Tá? Então, as coletividades, os sistemas representam isso. E aqui, agora, para andar um pouco mais, né, e começar as dinâmicas constelativas, eu vou falar das 3 leis sistêmicas, que é a lei da ordem, né, ou hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio, né, entre dar e receber. Aliás, tem tanta coisa para eu falar para vocês, somente voltada às dinâmicas relacionais, que eu consigo ficar aqui mais 1 hora fácil, mas mais uma vez eu vou tentar ser sucinto até para poder fazer as dinâmicas relacionais com vocês. Sobre a lei da hierarquia, o que acontece? A lei da ordem, né? Quem veio primeiro, como é que eu posso dizer isso? Tem mais força, tem prioridade, tem respeito daqueles que vieram por último. Em compensação, o foco é sempre em quem veio por último, para que a geração perpetue. Mas quando que há um equilíbrio na lei da ordem, tá? Para ficar um pouco mais claro, né? Tem uma das convidadas que eu chamei para a constelação já entrando, né? Uma amiga querida que vai ser representante, então não se intimidem com a presença dela. Que eu falei que ia começar agora umas 8h40, 8h30, então ela já está ingressando na sala. Vou esperar ela terminar de entrar aqui. Muitas vezes nós nos colocamos maiores do que o nosso pai, do que a nossa mãe, melhores do que eles, maiores do que, por exemplo, os nossos irmãos que vieram antes de nós, que nasceram primeiro. E por que fazemos isso, né? Mais uma vez, por dinâmicas sociais, mentais, relacionais, né? Eu tive mais estudo, meus pais não tiveram, eu tive mais prosperidade financeira, sucesso profissional, eu tenho mais dinheiro, meus pais não tiveram, eu tenho mais educação que o meu irmão, eu tenho mais oportunidades que o meu irmão, então eu me coloco maior que o meu pai, com a minha mãe, que o meu irmão, e isso gera um desequilíbrio na ordem sistêmica, e isso gera compensações. Então, muito dos conflitos familiares, muito dos conflitos pessoais internos, muito dos conflitos nos relacionamentos é porque eu não estou no meu lugar, né? Então, um dos trabalhos da constelação é colocar todos nos seus devidos lugares, inclusive os excluídos, que é a segunda lei, que é a lei do pertencimento. Todos aqueles que um dia vieram ou fizeram parte têm direito a pertencer. E aí, falando principalmente das dinâmicas relacionais, qual que é a dinâmica dos excluídos? Nós, quando não excluímos pai e mãe, né, excluímos ex-parceiros. Tive um relacionamento, foi uma dinâmica horrorosa, eu odeio essa pessoa, eu não falo com ela, eu desejo o mal dela, eu quero que ela morra, eu fico fazendo de tudo para ver ela mal, eu fico alfinetando, ou a recíproca é verdadeira, a pessoa também fica o tempo todo colocando a energia dela para que você se dê mal, torcendo para que tudo dê errado, falando mal de você para os outros e vice-versa. E a maioria dos relacionamentos, não gosto de ser generalista, né, mas pelo menos dentro dessa função de terapeuta, o que eu mais recebo é isso, as pessoas saem dos relacionamentos com passivos emocionais. Elas nunca... É menos comum elas saírem em paz. Em geral, elas sempre saem com conflitos e com todo aquele empilhamento mental, emocional, sistêmico, né, dentro dela. E aquilo precisa ser limpo. Por quê? Porque enquanto não for limpo, o novo não prospera. E dentro de uma dinâmica sistêmica, enquanto algo não se resolve, aquele algo continua voltando e continua se repetindo até que ele seja resolvido. Então, seguramente alguém aqui já experienciou, né? Teve um relacionamento ruim, terminou com a pessoa, conheceu uma pessoa nova. Aconteceu tudo de novo.
Terminou com essa pessoa, conheceu uma pessoa nova. Aconteceu tudo de novo. Terminou, aconteceu uma pessoa nova. Tudo de novo. Ou seja, você muda a pessoa, você muda de casa, você muda de cidade, você muda de emprego, você muda de país. Estou num emprego horroroso, todos me tratavam mal, era horrível, mudei de emprego. Tudo de novo. Mudei de emprego. Tudo de novo. Mudei de cidade, mudei de profissão. Por que que as coisas se repetem? Porque a primeira não foi resolvida. Porque saiu de lá com passivo emocional. Saiu com exclusão. Se eu excluo o meu ex-emprego, eu falo mal, eu quero que se ferrem, eu entro com processo, são todos filhos da puta, etc, etc. Eu não dou o devido lugar àquele emprego dentro do meu sistema, eu não abro um espaço para um novo. E aí aquele que vem, ele vem para compensar esse emprego que eu excluí, que eu falei mal, etc. Se eu termino um relacionamento assim, aquele que vem, vem para compensar aquele que eu excluí. Então, o trabalho das constelações familiares, né, que apesar de ter esse nome familiar, não se diz necessariamente só a família, pai e mãe, mas pode ser a profissão, pode ser amigos, pode ser a relacionamentos, pode ser a vários outros contextos. E é uma forma mágica incrível como isso acontece, vocês vão ver isso hoje na prática, assim, é incontestável. Por quê? Porque eu vou trazer aqui pessoas que não conhecem vocês, que não sabem quem vocês são, o que vocês fazem, qual que é a história de vocês, e elas vão simplesmente acessar o campo de vocês e vão trazer tudo à tona. Dizer o que você sente, o que você pensa, o que você faz, né? Temos amigos aqui que já participaram e conhecem bem essa ferramenta. O Luiz, que está aqui, vai me ajudar, inclusive, como representante. Né? Um amigo querido que trabalha com a constelação junto comigo. O João, que está aqui, é um cliente meu já de longa data, que já fez algumas constelações comigo também, sabe desse trabalho. Então, não tem como contestar. Você coloca você e o seu ex-parceiro no campo, quem entra no campo não sabe o que está representando, não sabe nem quem é você, nem quem é seu ex-parceiro. A pessoa entra completamente cega, surda e muda. E ela traz exatamente a dinâmica que você tinha com seu ex-parceiro, o que você fazia, o que seu ex-parceiro fazia, e não só isso, né? A solução, o que falta, o que levou para que aquilo acontecesse. Então, é algo assim muito forte, é um trabalho muito bonito. E dentro do Tantra, ele vem exatamente, dá para trabalhar também essas dinâmicas relacionais, mas principalmente para trabalhar as questões da sexualidade, né? Os bloqueios com o meu corpo, com a minha energia masculina e feminina. Então, se eu excluo pai, se eu excluo mãe, eu estou excluindo o meu masculino e o meu feminino também. Para limpar a minha puberdade, que às vezes teve abusos, teve maus tratos. Muitas pessoas entendem, muitas pessoas nunca tiveram prazer ou entendem o sexo, a sexualidade com dor e acham que aquilo é prazer. Então, o Tantra, ele emerge tudo isso e limpa esses conteúdos. Né? Muitas pessoas estão com o corpo fechado, por mais que elas não saibam, por mais que não seja consciente. O campo mostra que, de verdade, o corpo dela não, a energia do corpo dela não está aberta para se conectar com outras pessoas, para receber o outro. E muitas vezes é por isso que a pessoa não se relaciona, né? Não consegue se conectar, ou quando se conecta, não flui, fica uma coisa morna, não tem libido. O que seria uma baixa de libido? Né? A energia sexual é uma energia de vida, de criação, de força. Se eu não tenho isso, é porque meu corpo está fechado. É porque meu masculino ou meu feminino não está excluído, não está vibrando em mim. Né? Então eu estou fragmentado, eu não estou inteiro. Então, a parte sistêmica, ela vem exatamente para fazer essa limpeza e essa integração dentro da esfera do corpo, da sexualidade e das relações também. Tá? Então, a primeira lei é a lei da ordem, né? Quem veio primeiro é mais importante de quem veio depois. Então, independentemente se eu estudei mais, se eu tenho mais dinheiro, aquela pessoa é mais importante, eu não posso me colocar acima. Se eu me coloco, desequilíbrio e problemas. A segunda lei
é a lei do equilíbrio entre dar e receber. E essa é uma das que eu mais gosto de falar também em relação às dinâmicas relacionais. Existem 3 posturas relacionais. A postura do tomador, a postura do trocador e a postura do contribuidor. A postura do tomador é aquela que quer tudo para si. Ela entra num relacionamento para se preencher. Então, eu quero um homem que cuide de mim, eu quero alguém que seja assim, 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 que traga tudo que eu não tenho, que saiba tudo que eu não sei, que faça tudo que eu não faço. Eu quero alguém, olha a frase, eu quero alguém para me completar. Ou seja, a pessoa já se sente incompleta e ela vai buscar de fora alguém para completá-la, ou seja, para dar para ela aquilo que ela não tem. Ela está ali para tomar daquela pessoa. Ela não está ali para contribuir com aquela pessoa. Então, não existe de fato uma relação de conexão e profundidade, né, de amor bonita, profunda. Existe ali, na verdade, uma submissão ou até uma prostituição. Eu me coloco numa dependência emocional, afetiva, financeira, num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, porque no fundo, eu estou ali para tomar daquela pessoa. Né? Então, e o campo mostra exatamente qual que é a energia que cada um de vocês está. Eu trago o representante e o campo mostra se você, neste momento, você está vibrando na energia do tomador, na energia do trocador ou na energia do contribuidor. O contribuidor é o menos provável, né? Por isso, antes da pessoa fazer um processo terapêutico e limpar todas as suas camadas e fazer essa integração, dificilmente ela está numa postura contributiva. O trocador é aquele, eu só dou se você me der, eu só faço se você fizer. Eu não fiz porque você não fez. Então, aquela pessoa que está sempre esperando para responder ou que faz querendo algo em troca. Então, eu não estou aqui para receber, para me preencher, mas eu faço para você porque eu quero que você faça para mim também. Então, dentro de uma dinâmica profissional, por exemplo, essa postura ela é bem-vinda. Eu presto um serviço e recebo algo por isso. Recebo um dinheiro normalmente, mas existem outras formas de recebimentos. Dentro de um relacionamento, não é essa postura. E aí, mais uma vez, já que estamos falando de família, vamos pensar em pai e mãe, né? Numa família funcional, né? Vamos soltar todos os problemas e variáveis que existem. Um pai e uma mãe, quando tem um filho, eles dão ilimitadamente para esse filho. Dão comida, dão roupa, dão educação, dão outras coisas, enfim. E na cabeça desse pai e dessa mãe, dentro de uma dinâmica saudável, não é assim, eu vou dar tudo isso agora, porque quando ele crescer, ele vai trabalhar para me sustentar e me devolver tudo isso que eu dei. Não, normalmente isso não passa na cabeça de um pai e de uma mãe. Eles dão para o filho, eles contribuem com a vida, com o crescimento, com o desenvolvimento daquela criança, para que a partir do momento ela possa caminhar com as próprias pernas e se tornar independente desse pai e dessa mãe. Então, essa seria uma dinâmica de contribuição. Ou seja, os pais não estão trocando com o filho, eu estou dando alimentação e educação para o meu filho, porque eu quero que ele cresça e me devolva tudo com juros e correção monetária. Eles não estão nessa postura de troca, eles estão numa postura de contribuição. Então, relacionamento, família, é contribuição. E como que seria, então, num relacionamento de casal? Eu estou completo, eu estou preenchido em mim, eu não preciso do outro para me preencher, para me completar, para atender às minhas necessidades. E estando completo, eu posso dar aquilo que eu tenho, nós só damos aquilo que nós temos, né? Eu posso contribuir com aquela pessoa que eu gosto e que eu escolho estar no meu lado, e que eu escolho não para preencher um vazio ou para receber dela algo, mas eu escolho porque eu sinto em estar com ela. Então eu contribuo com ela,
com o meu amor, com a minha atenção, com aquilo que eu posso contribuir, e a recíproca é verdadeira. Só que isso acontece de uma forma natural. Não eu estou contribuindo, eu estou fazendo porque eu quero que ela faça de volta. Eu estou fazendo porque é de mim fazer, porque é isso que eu tenho, e eu simplesmente me conecto com uma pessoa, porque na verdade tudo é frequência, né? Então, se você é trocador, você se encontra com um trocador também. Se você está numa postura de recebedor, você vai encontrar alguém para te dar. A pessoa só dá e você só recebe. Se você está numa postura de contribuição, você vai encontrar alguém também numa postura de contribuição. E aí existe esse equilíbrio na troca. Então, a segunda lei é a lei da troca, a lei entre o dar e o receber. Né? Como eu disse, o Tantra ele é uma dança. Né? Essa energia de dar e receber, ela também é uma dança. Eu vou e faço algo, eu recebo algo de volta, de uma forma natural e não forçada. E isso vai acontecendo, e assim, esse movimento que é a vida, né? Vida é movimento, não é linha reta. Eu vou vivendo um relacionamento saudável, de conexão, de profundidade, de amor, de respeito, entendendo e atendendo às necessidades do meu parceiro e vice-versa. E aí eu não preciso procurar fora nada e fica dentro dessa dinâmica de contribuição. E a última lei é a lei do pertencimento, que eu já tinha antecipado para vocês, né? Que é quando nós excluímos aqueles que já fizeram parte. Então, excluímos ex-empregos, excluímos ex-parceiros, com ódio, com raiva, falando mal, amaldiçoando, e aí aquilo simplesmente volta e se repete. Deixa eu mandar o link para quem eu fiquei de mandar, para poder entrar e contribuir com a dinâmica de hoje. Agora já dá para começar os diagnósticos. Kátia, eu vi que você está aí, seja bem-vinda. Cadê ela? Já saiu já? Não, tá aqui, bem-vinda. Estou mandando aqui o link para a Thalita também entrar. O Luiz também vai ajudar a gente na dinâmica. Se puder trazer mais uma até, Kátia, teve uma que não vai poder participar, que teve um imprevisto. Normalmente eu gosto de trabalhar com 4 representantes, porque é corpo físico, mental, emocional e sistêmico. Energia masculina, feminina, corpo físico, sexualidade, né? A dinâmica da puberdade também é uma dinâmica que envolve 4 representantes. Então, sempre normalmente roda em 4, tá? É como eu gosto de trabalhar e de mostrar o campo. Mas se eu tiver só com 3 representantes, a gente faz com 3 representantes também, não tem nenhum problema. Tá? Eu vou só esperar a Thalita entrar, que é uma das convidadas que vai fazer a representação hoje aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu possa acrescentar enquanto isso. Posso falar das posturas também dentro de uma relação e posso falar das identidades. Postura sempre, e o campo também mostra isso, em qual postura eu estou. Então, uma postura adulta é uma postura que foca na solução. Uma postura infantil é uma postura que foca no problema. Focar na solução é focar no positivo, é focar no fato e não no drama, não na historinha por trás daquele fato, né? Então, qual que é o fato? Fui traído. Ok. O que eu faço com isso? O que eu aprendo com isso? O que levou que isso acontecesse? O que eu posso fazer diferente de uma próxima vez para que isso não aconteça? Como que eu gostaria que fosse da próxima vez? Com quem eu gostaria que fosse? De que forma? Onde? Então, perceba, são perguntas corretas, focadas na solução, focadas no positivo, que te levam para um outro nível. Quando você foca no negativo, vem culpa, vem exclusão, vem condenação,
E normalmente essas perguntas começam por quê? Por que eu fui traído? Aí, porque você não presta, porque você é feio, porque você é gordo, porque o outro é isso. Só vem coisa negativa. Quando você pergunta, o que eu aprendo com isso? O que eu posso fazer diferente? Como que eu quero que seja da próxima vez? O que levou isso a acontecer? Com quem que eu quero fazer diferente? Quem que eu conheço que tem, que sabe isso que eu ainda, olha a importância da palavra ainda, que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho. Então, quando você foca no positivo, você está numa postura adulta, focada na solução. Uma postura de criança, uma postura negativa, de condenação, de historinha, de sofrimento, é uma postura infantil. Então, tem muitas pessoas que entram em relacionamentos também em posturas infantis. Então, a constelação ela também mostra e trabalha tudo isso, né, de uma forma muito bonita. E a questão das identidades é exatamente isso, né? Quem eu... Suponhamos que nesse momento eu esteja sofrendo por algo. Quem sofre não sou eu, quem sofre é uma identidade minha. O que seria isso? Nesse momento, a identidade que está falando aqui com vocês é o terapeuta. Eu também dou aula de inglês, mas não é o professor de inglês que está aqui agora, né? Não é o filho do meu pai e da minha mãe que está aqui agora, não é o namorado de ninguém que está aqui agora, né? Então, a identidade que eu estou aqui agora nesse momento não é o time que eu torço, não é a espiritualidade que eu pratico. Nesse momento, porque tudo isso são campos, né? Então, se eu estivesse dando aula de inglês, seria uma outra pessoa. Se eu tivesse, por exemplo, dentro de uma experiência xamânica, seria uma outra pessoa, uma outra experiência. Se eu tivesse num campo de futebol torcendo por um time, seria outra coisa. Então, quem em mim sofre é a identidade que sofre. Então, suponhamos que eu fui traído e eu estou sofrendo por essa traição. Quando eu estiver, sei lá, numa prática xamânica, na prática xamânica eu não estou sofrendo. Quando eu estiver no campo de futebol torcendo pelo meu time, no campo de futebol eu não estou sofrendo. Quando eu estiver numa balada dançando com os meus amigos ou numa festa, ou bebendo, conversando com meus amigos dando risada, nesse momento eu não estou sofrendo. Por quê? Porque não é a identidade do traído que está ali. Eu não levo o traído para o campo de futebol para torcer. Eu levo a identidade do torcedor. Então, o ver é ser livre, a parte sistêmica também nos ajuda a perceber quem em mim sofre e entender que o que sofre em você é uma identidade e você consegue o ensinamento, a compreensão as identidades são as personagens e quem nós somos? Nós somos os atores e como atores podemos interpretar qualquer papel. Então, neste momento, eu posso estar interpretando o namorado traído. Mas eu não sou o namorado traído. Essa é a personagem, a identidade na qual eu estou identificado agora. Eu simplesmente posso soltar essa personagem, liberar essa personagem e encarar uma nova personagem, que é de um namorado não traído, que é de uma pessoa que não sofre. Né? Então, esse trabalho terapêutico, isso envolve a esfera da mente, das emoções, a parte sistêmica e a parte emocional. Então, o campo ele também mostra quem em você sofre, que identidade é essa, e ajuda a fazer essa liberação. E esse sofrimento, mais uma vez, está na postura infantil, está no foco no negativo, não está na solução, no foco no positivo, e está baseada em exclusões. Eu não aceito, eu não concordo, eu não digo sim àquilo que foi, eu não reconheço o fato. No fundo, gente, todo sofrimento é a nossa não concordância com o fato. Eu não concordo com isso, e por não concordar com isso, eu sofro. A partir do momento que eu concordo, o sofrimento cessa. E, mais uma vez, não tem aqui bom ou ruim, certo ou errado, eu estou falando de fato. Fulano morreu.
mas eu amava demais aquela pessoa, o que que eu vou fazer agora sem ela? Não estou aqui desrespeitando o luto nem o amor de ninguém, tá? É óbvio que você vai sentir por aquela pessoa, mas você ficar 10 anos de luto sofrendo é uma escolha. Você simplesmente não diz sim ao fato que aquela pessoa não está mais aqui. A partir do momento que você fala sim, ela morreu, sim, eu sinto muito, eu aguardo no meu coração os momentos que tiveram, sinto falta, acolho essa sensação de falta, mas o que que eu posso fazer agora que essa pessoa não está mais aqui? Você continua vivendo. Então, o sofrimento, no fundo, é a nossa não concordância com o fato. Quando a gente concorda, e às vezes um simples sim, e não é, o concordar não é aceitar, né? Ah, meu pai batia na minha mãe, por isso eu odeio meu pai. Não é dizer sim porque meu pai batia na minha mãe, eu acho isso legal, eu concordo, eu apoio, eu incentivo, não é isso que eu estou dizendo. Né? Como eu disse, a mente omite, distorce, generaliza e não fica com aquilo que é, com aquilo que está sendo dito. Qual que é o fato? Meu pai batia na minha mãe, ponto. Se ela sofria, se é legal, se eu concordo, se eu não concordo, tudo isso não muda o fato. Meu pai batia na minha mãe. Então, quando você diz, sim, meu pai batia na minha mãe, você solta todo o passivo e o sofrimento de uma identidade sua que sofre gerada em cima desse passivo. Então, é mais ou menos os caminhos terapêuticos. Thalita, seja muito bem-vinda, prazer em tê-la aqui, você é sempre muito querida, muito prestativa, a Kátia também. Podem abrir a câmera as duas, por favor. Hoje vamos fazer, então, diagnóstico com 3, tá? Não tenho aqui um quarto representante. Kátia, não vi vocês. Luísa, eu vou te pinar, posso? Beleza. Peraí. Vou fazer algo aqui. Oi, Alexandre, vou deixar você falar. Gente, esse é o Luiz, fofíssimo, queridíssimo. Vai estar na vivência com a gente no dia 2. É um amigo querido também, terapeuta, que acessa muito bem o campo. Vou abrir aqui. Vou pinar você também, tá, Thalita? Thalita, bem-vinda também, uma amiga terapeuta querida, que também acessa o campo como ninguém. É incrível a conexão dessa menina. E Kátia, muito bem-vinda também, sempre um prazer revê-la. Né? Tanto Thalita quanto Kátia já passaram comigo terapeuticamente há muito tempo, né? Kátia também teve assim uma evolução, um desenvolvimento incrível e hoje também faz um trabalho lindo. Alexandre, eu vou desativar seu som. Pode fazer sua pergunta. Peraí, eu acho que eu desativei sem querer. Tá me ouvindo? Agora estou. A pergunta é assim, esse diagnóstico, ele leva muitos encontros para ser levantado ou ele é levantado de imediato? Não leva a muitos encontros. Na verdade, como que funciona um pouco mais esse trabalho? Normalmente, quem me procura para uma constelação, eu nunca começo pela constelação. Por quê? Porque eu preciso entender de fato quais são as dinâmicas da pessoa, trazer para ela um corpo de conhecimento sobre aquilo. Então, hoje eu vou fazer os diagnósticos, por quê? Porque eu já estou aqui há 1 hora passando todo um corpo de conhecimento para vocês. Então, se eu não passasse esse corpo de conhecimento prévio, não faria sentido muitas coisas que podem vir a acontecer ou ser mostradas aqui agora. Né? Então, eu tenho primeiro ter esse papo com a pessoa, apontar para ela quais são as possibilidades, e aí, como eu falei, não existe só o corpo sistêmico. Normalmente, eu faço primeiro uma limpeza nas questões mentais e nas questões emocionais. E aí a pessoa ela vem para a constelação num segundo atendimento, já com esses conteúdos limpos, dentro de uma postura que nós chamamos fenomenológica.
Que esse trabalho é um trabalho fenomenológico dentro de um campo morfológico, morfogenético. Então, aqui, por exemplo, o Fábio pediu hoje, se voluntariou para fazer diagnósticos. Nem eu, para ser sincero, nem o Luiz, nem a Thalita, nem a Kátia, nós conhecemos o Fábio. A gente não sabe qual que é a história dele, se ele está num relacionamento agora ou não, se ele já esteve, com o que ele trabalha, se ele conhece, tem um bom relacionamento com os pais deles ou não, a gente não sabe de nada disso, né? E aí os representantes vão entrar no campo e vão trazer exatamente aquilo que o Fábio não disse. Vai dizer se ele está num relacionamento ou não, se ele se dá bem com os pais ou não, dentre outras coisas. Só que, além disso, o campo mostra, e principalmente esse é o maior foco, o maior objetivo, aquilo que está oculto, aquilo que não é consciente. Porque, como eu disse, o campo não é uma esfera mental. Então, muitas vezes a mente não sabe. E as doenças, os problemas, vamos dizer assim, eles são os sintomas de algo, mas a causa não é o sintoma. Né? Então, eu estou sofrendo com depressão. Tá, depressão é o sintoma. O que me faz sofrer com depressão? A constelação ela me mostra o que me faz sofrer com depressão, para que eu atue e resolva na causa. Então, ir num psiquiatra e tomar um remédio, eu estou colocando um curativo no sintoma. Se eu parar de tomar o remédio, o que acontece? A depressão volta. Agora, se eu vou e trato a causa que me traz a depressão vai embora, eu não preciso mais tomar o remédio. Entendi. Tá? Agora, assim, quantas dinâmicas vão ser feitas? Quantas sessões é preciso? Né? Não tenho como saber. Normalmente, dentro de uma prática de constelação, eu costumo trabalhar 1 hora de campo. Por quê? Porque demanda um desgaste energético muito forte dos representantes, às vezes, principalmente quando tem conteúdos muito densos, né, de abusos ou de várias outras coisas. Então, é pesado para quem está representando. Mas dentro de 1 hora, às vezes eu consigo acessar 3, 4 campos diferentes. Então, eu consigo acessar seu pai, sua mãe, consigo acessar seu relacionamento atual, consigo acessar seu trabalho, consigo acessar coisas do seu corpo, suas energias, porque o tempo permite as dinâmicas fluírem mais rápido. Mas não tem um script, na verdade, né? A constelação ela não é scriptada. Cada caso é um caso, cada campo é um campo, cada cliente é um cliente, e aquilo que vai vir ou não a gente nunca sabe. Mas o campo mostra aquilo que é dissociado de histórias e de julgamentos, e a gente pega esse fato e trabalha ele em sua profundidade. Entendi. Ok? Alguém mais? Alguma pergunta? Não? Fazendo sentido? Estão conseguindo compreender até agora? Maravilha. Então, Fábio, vou pinar você aqui também, tá? Espera só um pouquinho. Seja muito bem-vindo. Desmuta aí o seu som, dá um oi, uma boa noite para todo mundo. Olá, pessoal, boa noite. Perfeito, estamos te ouvindo. Então, aqui eu pretendo, num primeiro momento, né, fazer algumas demonstrações. Não quero entrar na sua particularidade, nem... Até porque nós não estamos dentro de um trabalho terapêutico, então eu não conversei com você antes para fazer esse filtro, essa peneira com mais detalhes. Mas o que é interessante mostrar, né? Na aula anterior eu falei dos 4 corpos. Então eu consigo colocar, por exemplo, um representante representando cada corpo, e eles conseguem acessar se aquilo está numa boa harmonia, numa boa energia, ou se tem ali algum conflito, por exemplo. Né? E aí, se houver algum conflito, muitas vezes ver é ser livre, a gente consegue trabalhar naquilo, liberar aquilo, entender aquilo de uma forma muito rápida. Né? Outra dinâmica também legal de olhar é exatamente a energia masculina e feminina, como que está isso dentro de mim. Tá? Então, é só alguns diagnósticos, não é nenhum trabalho muito profundo, não é a proposta aqui, é só mostrar um pouco para vocês disso na prática,
né? E aí sim, dentro do trabalho individual ou da vivência, na vivência tem várias dinâmicas constelativas, né? Que vão sendo trabalhadas várias coisas em vocês dentro desse campo das relações, né? E da sexualidade. Tanto que eu falei que a primeira dinâmica é uma dinâmica que destrói todo mundo, né? Num bom sentido, porque ela leva várias coisas por terra e as pessoas conseguem entender de fato o que está por detrás de cada comportamento, de cada energia, e a partir daquele momento se torna uma escolha consciente, ela não é mais inocente. Então, para ficar uma melhor gravação e ficar uma melhor visualização, eu vou fechar minha câmera só para eu ter vocês 4 na tela. E eu vou pedir tanto para o Luiz, quanto para a Kátia, quanto para a Thalita, por favor, se disponibilizarem, né? Então, os representantes normalmente ficam de pé, eles vão olhar numa outra direção. Eu vou escrever no chat, né, o que cada um vai representar, então você, Fábio, todos vocês aqui que estão assistindo poderão ler, mas os representantes não irão ler, tá? Então, eles vão entrar no campo sem saber o que estão representando. E eu vou fazer aqui de uma forma que não fique lá o histórico para eles. Espera só um pouquinho. Você é uma chata. Eu acredito que o bate-papo aqui esteja desativado. Só um momentinho. Podem todos virar para frente, por favor. Entrem no campo, sintam seus movimentos. E aí nós só observamos, não precisamos entender nada nesse momento, nem o Fábio precisa dizer nada. Mas o que a Thalita representa, né, está ali, de uma certa forma, se protegendo, fechado, não querendo olhar para algo, né? Então, ela representa um corpo, que todos vocês sabem quais são, só não vou dizer para que ela não saiba, e esse corpo que ela representa, de certa forma, está fechado. Não sexualmente falando, porque ela não está fechando energia sexual, mas não está querendo olhar, se conectar com alguém ou com alguma coisa, tá? Do mundo na frente dela. O que o Luiz representa também não está numa forma equilibrada, está olhando para o chão, né? E a Kat, ela está ali num desconforto muito grande. E agora eu vou até dar voz para eles, para que eles possam trazer um pouco o que estão sentindo. Podem sair os 3 do campo, não vou deixar vocês nessa energia. Gratidão. Kátia, o que você sentiu? Como que estava aí para você? Muita vontade de vomitar, uma dor de estômago, um desconforto no abdômen e calafrio, 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 estou toda arrepiada. Maravilha, maravilha. Se eu tivesse dentro de um processo terapêutico com o Fábio, eu e ele saberíamos, talvez ele saiba e não precisa trazer aqui para nós, né, quais são os passivos emocionais, o que está aí. A Kátia representava o corpo emocional. Estômago, gente, tem a ver com coisas que foram engolidas há muito, muito tempo, né, e não foram resolvidas e ficam reverberando, reverberando, reverberando. E isso pode ser liberado, soltado, ressignificado. Luiz, como que estava para você? Foi como você disse, né? Eu estava totalmente desequilibrado, como se eu estivesse olhando para o chão para algo do passado. Entendi. Só que ao mesmo tempo que eu queria seguir para frente, eu não consigo olhar para frente. Eu estava querendo caçar algo do chão ali, sabe? Uhum. E você representava o corpo mental, e muitas pessoas ficam presas na nostalgia daquilo que foi, que hoje não é mais, né? Ou seja, porque a dinâmica é sempre querer ir para frente. E a Thalita representava o corpo físico, né? E da mesma forma que o Luiz olhava para o passado e não olhava para frente, a Thalita simplesmente fechou os olhos e não se conectou. Pode liberar, foi difícil para você também, tá? Que você saiu do campo de uma forma bem forte. Foi muito difícil. Ainda está difícil. Eu não paro com os calafrios, o enjoo não passou. Tem gente que a gente pede para sair do campo e não sai, isso é normal.
Thalita, Aliás, quando ele apareceu e você disse que seria ele, eu já comecei a me sentir mal, mesmo antes de entrar, quer dizer, já tinha entrado no campo dele sem ter entrado uhum, aqui, entendeu? tá, Eu já fui para o campo conectada nele, entendi. Isso é e ainda comum. estou. Isso é comum para quem tem prática de acesso. Thalita, pode trazer tudo que te veio. Algumas pessoas conseguem trazer coisas bem específicas até. A Kátia também consegue, a Thalita também. Então, se te veio qualquer coisa, além do movimento de fechar para não enxergar, que você quiser trazer, pode trazer, né, Fábio? A gente está aqui no ambiente seguro. Eu queria dizer uma coisa a ele. Diga, pode dizer então. Eu sinto que ele tem medo de alguma coisa, Tá. tá? E isso está causando um calafrio e eu estou querendo tentar ajudar ele, porque está me fazendo mal esse medo dele, está forte. Desde a hora que ele chegou aí, ele está assustado. Entendi. Thalita, Boa tarde, boa noite, Fábio. Boa tarde. Eu senti um não desejo de olhar mesmo para uma situação que você viveu fisicamente. Foi uma situação de violência física, alguma coisa relacionada a isso. Eu creio que você já sabe, já até se recorda. É algo que você precisa, que está preso no seu corpo, que está te machucando, te machuca ainda. E só que como você não olha para isso, que é o movimento que o próprio Tiago disse, o olhar e você falar, puxa, isso está aí. E isso, o reconhecer e o dar lugar, é você soltar isso. Acolher isso. Eu não vou dizer acolher, não, porque... Não? Não. Não, eu não vou dizer acolher, porque não é o que eu sinto de te dizer, tá, Fábio? Para você acolher isso. Mas é algo que você precisa ver. E é uma coisa de cada vez. Primeiro você vai se dispor a ver. Se você quiser fazer esse movimento, é claro. É olhar para isso. É para você liberar o seu próprio corpo, que fica preso às emoções e a situação de aprisionamento mesmo que você vivenciou nessa situação de violência. Que eu não vou especificar qual o tipo, qual a situação específica, mas eu sei que você já se lembrou desse momento, já sabe o que é. Pode falar, não tem problema não. Foi uma situação de abuso. Uhum, sim. E você não olha para isso. Você evita lembrar, você diz que não quer olhar. Não, já passou, não é mais parte de mim, não, não, não. E esse não, não, não é como você estivesse fechando o seu próprio corpo de se manifestar a respeito daquilo. Né? É como se você tivesse uma ferida no seu corpo físico. Tipo uma gangrena na perna. E aí você fala, não tem gangrena. Não tem. Seu corpo está lá, com pus, com ferida. Está quase sendo amputada a bendita da perna e você fala, não tem nada. Não quero olhar para isso, não existe. E aí essa postura de olhar, de desvendar os próprios olhos, e é uma ação sua, porque o movimento é seu. O seu movimento de obstruir a própria visão é uma escolha, não olhar, tá? Tô falando que eu tô sentindo aqui, que eu senti ao acessar. Eu não sabia que era corpo físico, mas eu sabia que era corpo físico porque eu sabia que era algo que eu não queria olhar, porque eu tinha sofrido, né? Eu não queria ver. Me veio tudo isso que eu tô te falando, tá? E
A hora que você decidir olhar, você vai sentir tudo o que essa ferida te causa. E vai doer, mas aí você vai dar a oportunidade de si mesmo de sarar. Porque a gente só consegue curar uma ferida quando a gente, primeiro, olha para ela. Depois, cuida. E esse processo de cuidar, realmente, e limpar, putz, cara, vai doer. Dói. Faz parte do processo da cura. Né? E eu não estou falando para você que vai ser fácil. Não é. Não é fácil olhar para nenhum tipo de abuso que a gente vivenciou na vida. Mas é uma escolha se libertar. É uma escolha ser livre. Não, eu tô com essa ferida, mas eu posso curá-la. É uma escolha. É isso, querido. Obrigado, Thalita. Gratidão. Então percebam como a gente nunca sabe aquilo que vai vir. Né? Tem pessoas que os 4 corpos vêm equilibrados, numa dinâmica super boa. Tem pessoas que só um corpo que está mais precisando de mais atenção, outros corpos estão de boa. Eu falei, ele, como eu não conhecia, e ele se voluntariou a fazer aqui hoje, o campo trouxe exatamente o que está ali dentro de cada corpo. Né? E você viu que a Thalita se relacionou. Quer falar, tá? Sim, eu me senti de falar mais uma coisa. Vai lá. Os desconfortos que você vive nos seus outros corpos são reflexo desse, tá? Que você não quer ver. Então, os outros bloqueios em outras áreas da sua vida estão relacionados a isso. Inclusive, quando a Kátia falou que ela estava com ânsia de vômito, eu sabia por quê. Porque é todo o desconforto que você provavelmente sente quando você acessa essa memória, quando alguma coisa vem, alguma coisa emerge. E você pode se libertar disso. Mas não pensa em acolher, perdoar, nada disso. Tá? No sentido que eu falei do acolher, no sentido é o seguinte, olhar para aquela dor, entender... Só um minutinho, Kátia, por favor, deixa eu só concluir aqui, aí você traz aquilo que você sentir, tá, linda? É só para eu concluir a ideia mesmo. Tá. O sentido que eu falo para você é porque você vai... Meu filho é do espectro autista, o Heitor. E eu não posso virar para ele e falar assim, meu filho, a gente vai no mercado e volta. Não. Porque ir no mercado e voltar tem várias coisas no caminho que vão acontecer e que eu preciso prepará-lo para cada etapa do que vai acontecer, senão ele fica ansioso. Ou ele fica desconfortável se tratar, por exemplo, de um lugar que ele não gosta. O mercado, por exemplo, para um autista, é um lugar de superestímulo. Se ele ficar lá mais que um determinado tempo, ele vai surtar, ele vai entrar em crise. E aí... Então, eu virar para ele e falar assim, nós vamos no mercado? Ele já começa a ficar ansioso. Então, eu não vou virar para você e falar, você vai ter que acolher isso. Não. Acolher lá no final. Eu vou fazer para você igual eu faço, uma mãe faz com o filho autista. Ó, a gente vai sair da porta, vai entrar no carro, vai colocar a cadeirinha, aí a gente vai passar pela cidade, a gente vai sentar no carrinho do supermercado, a gente vai pegar as coisas, você vai poder escolher uma surpresa, olha que legal. A mamãe vai te dar uma surpresa. Eu sempre faço isso, deixo eles escolherem uma coisa. Porque nesse percurso, que pode provocar uma ansiedade para ele no final, ele vai passar por situações que podem deixar ele desconfortável, mas ele também vai passar por situações legais. Então, eu vou falar para você que o processo de você tirar a mão dos olhos e se permitir ver, vai ser assim. Primeiro você vai se permitir ver.
Primeiro, depois você vai se permitir olhar para isso, se permitir sentir as coisas que você se bloqueou, inclusive, de sentir no próprio corpo. Não faça isso sem pedir ajuda, ou sem ter alguém, né, te ajudando no processo. Eu passei por abuso e eu falo que é difícil a gente olhar para isso sozinho, né? E eu não estou falando só de abuso físico, estou falando de diversos tipos de abuso, porque existem vários tipos de abuso e a gente acha que o abuso físico, o abuso sexual é o único tipo, né? Não, existem diversos, existem abuso psicológico, inúmeros tipos de abuso. E faz uma coisa de cada vez, se permita um passo de cada vez, né? E aí, no passo que você for escolher a surpresa no supermercado, comemore isso. Eu viro pro Heitor e falo assim, agora é hora da surpresa, uhul! Ele fica tão feliz. Ele tá no mercado, aquele lugar estressante, mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que levar para comigo, né? Não tenho onde deixar. O que eu vou fazer? Põe os meninos dentro do carrinho, todo mundo de máscara, sentadinho, bonitinho, cada um uma caixinha de leite que eu pego lá, eu tenho que comprar os leites, então cada um pega uma caixinha de leite, cada um senta numa caixinha de leite, e aí vamos. Surpresa! Uhul! Nesse processo de fazer algo que às vezes é desconfortável para você, você vai descobrir que tem coisas que você vai se permitir, e vai soltar, e vai ser legal, e vai ser gostoso. Entendeu? E aquilo que você, porventura, acharia, nossa, eu vou ter que olhar para isso, eu não acredito, eu vou ter que... Aí você vai lá para colher, mas no colher lá no final é tipo, não quero. Então não pensa no colher agora. Você vai chegar lá, nisso que a Kátia está te falando. Mas é um passo de cada vez. Uma coisa que você vai se permitir de cada vez. E não tenha medo. Que foi o que acho alguém mais trouxe. Não tenha medo de pedir ajuda e de olhar para isso. E eu te trago uma coisa com toda sinceridade do meu coração. Nada nos movimentos constelativos, nunca em nenhum lugar que eu participei, inclusive com o Thiago, a gente trabalha muito junto. Nunca a gente acessou algo que não fosse permitido pelo próprio campo, pela própria pessoa e que não fosse necessário de olhar. Se isso está emergindo agora para você, se permita fazer o movimento que é necessário. E a Kátia, por mais que ela deseje profundamente ajudar você, não é escolha dela, a escolha é sua. Quando a gente fala assim, nossa, eu quero muito ajudar, eu vou falar isso porque é experiência minha. E eu escolho fazer isso, escolho ajudar o Fábio. Eu acabo tomando aquilo que é seu para mim, interferindo no seu processo, que não é minha responsabilidade. Significa que eu sou alheia ao que você está sentindo? Não. É porque nós devemos respeitar muito. O livre-arbítrio é sagrado. Deus respeita o livre-arbítrio porque eu não vou respeitar. Então, o poder de escolher olhar para isso. Primeiro, olhar. Tá? Jack Estripador, por partes. Primeiro olhar. As outras coisas vão vir. Os outros passos. Você vai ser orientado. Né? Escolha alguém para fazer esse caminho com você que tem essa capacidade, né? De te auxiliar e te dar esse suporte. E aí vai. Porque na hora que você chegar lá no acolher, lá no pagamento da conta do mercado, você já vai ter consciência do que você está fazendo. Você vai ter a consciência do perdão. Você vai ter a consciência de que virar e falar assim, não, seja livre, cara. Ou ela, ou ele, sei lá, enfim, independente de gênero, seja livre ser. Né? Porque eu te liberar não é a sua liberdade, é a minha. Aí quando você chegar lá no final, você já vai ter essa saúde emocional para dizer isso. Porque eu forçar você a dizer isso agora não tem o menor cabimento. Eu espero estar conseguindo ser assim
trazer isso para você se sentir de tudo que eu acessei com bastante clareza e, assim, com toda a delicadeza que o assunto merece, por já ter vivenciado esse tipo de situação e saber o quanto isso é desafiador. E eu queria concluir, porque senão eu falo a noite inteira, e deixar a Kátia complementar aí o que ela tem que complementar. Concluir da seguinte maneira: a sua dor é a sua maior força. É onde você sente mais dor, é onde você sente mais medo, é aquilo que você até dá calafrio na espinha de olhar. É exatamente esse leão que, se você enfrentar, você vai descobrir a sua maior potência. E é por você ter vivenciado essa dor que você é esse ser que você é hoje. Então, abre a visão primeiro e abre a cabeça para compreender que as coisas que você viveu na sua vida, por mais dolorosas que tenham sido, foram para te lapidar, para te moldar. Eu ouvi uma palestra esses dias que falava sobre o oleiro preparando o barro para fazer a peça. Uma das etapas, ele pega uma faquinha. Eu já fiz na faculdade, eu fiz formação em música também, educação artística em música. E aí, uma das disciplinas, a gente adorava esse curso. Eu tinha educação artística, tinha escultura, tinha teatro. Olha que delícia. Bem, para quem gosta, né? E nessa disciplina, a gente aprendia a fazer escultura com barro. E você fazia assim, tinha que cortar o barro, a argila, na horizontal várias vezes. E quando você ia cortando, você ia encontrando pedrinhas. Aí você vai tirando. Você vai ficando 1 hora de saco cheio daquele processo, né? De cortar e tirar pedra. Gente, mas para que isso? Que coisa mais inútil. Não é melhor fazer tipo, vou fazer uma bola aqui, tacar lá no forno e ver o que vai acontecer. Não é assim. Porque se você não tirar as pedrinhas, na hora que você coloca no forno a altas temperaturas, a sua obra racha. Ou estoura, e estoura todas as outras que estão lá dentro. E o custo de forno, geralmente, de cerâmica, você coloca assim, o tanto que cabe de peça de uma vez para você não gastar muito, né? Então, você queima tudo de uma vez. Tenha paciência consigo mesmo, nesse processo de tirar as próprias pedras. Para que no seu processo de não querer acelerar as coisas em si, você estoure e acabe estourando as pessoas ao seu redor também. Porque você não respeitou o seu próprio tempo. Isso está muito associado. Permita-se ver, permita-se, né, fazer um passo de cada vez. Não queira ir para o final. Faça as coisas respeitando o seu próprio tempo. E você vai realmente acessar toda a potência que toda essa dor te causou na vida. Gratidão. Gratidão, Thalita. Gratidão. Kátia, antes de te dar a voz, então, para vocês que estão assistindo aqui ao vivo, ou que vão assistir a gravação, vocês estão vendo um processo terapêutico na prática, né? Então, todos aqui são terapeutas, o Luiz, a Thalita, a Kátia, por isso que a Thalita também falou com tanta propriedade, né? Que ela trabalha também com isso, com muita maestria. E aqui, mais uma vez, eu não imaginava que fosse emergir ou levantar conteúdos mais densos. O foco aqui hoje era só fazer um diagnóstico de algo mais sutil para mostrar esse trabalho, como ele é real, né? Ou seja, ninguém aqui conhece ou sabe da história dele, o campo simplesmente emergiu. Eu até já perdi também o raciocínio que eu ia falar, enfim.
Mas o que vocês estão vendo aqui, e aquilo que eu falei, inclusive respondendo a pergunta do Alexandre, por que que eu não começo por uma constelação, né? Porque eu não preparei ele para esse momento. O que a Thalita fez agora, de certa forma, foi prepará-lo para isso que ele sabe que tem em algum momento, quando ele escolher, trabalhar, olhar, resolver. Né? Então, toda essa conversa foi uma conversa prévia, que seria um pré-atendimento para que, quando a constelação acontecesse, ele já tivesse com tudo isso trabalhado. Já tivesse com a mente mais limpa, com sentimentos mais limpos também, de uma certa forma, porque aí já iria para um outro nível de trabalho e até de liberações sistêmicas. Muitas vezes o campo libera também conteúdos, mas desde que a pessoa passe por uma prévia do que precisa ser feito antes, que foi exatamente o que a Thalita fez aqui agora. Né? Então, isso que ela descreveu para ele é exatamente o que se chama terapia. Né? Vá dos processos, veja, entenda. A velocidade, na verdade, quem dá é a pessoa. De repente, ele faz um atendimento, ele já vem aberto, ele já vem decidido, já limpa várias coisas, papum, curou essa ferida. Tem pessoas que às vezes vai precisar de 2, 3 atendimentos ou de um pouco mais de tempo para processar os conteúdos, né? Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que vocês viram aqui agora, além de um diagnóstico sistêmico, foi uma terapia, né? Uma terapia constelativa com representantes, com terapeutas sendo aplicada na prática, né? Não era nem o foco, mas acabou vindo aí para engrandecer ainda mais essa experiência hoje de vocês aqui ao vivo. Kátia, por favor, pode... Eu queria falar que o acolher não foi no sentido de abraçar e aceitar, no sentido de que houve o fato e no sentido de que, de alguma maneira, você tem que olhar para aquilo da melhor maneira que você conseguir. Porque o que eu senti do enjoo, da vontade de vomitar, é como se toda aquela situação te causasse um imenso nojo, como se você não conseguisse olhar para aquele momento que você viveu. E eu não parei de ter calafrios, já quando eu te vi, mesmo sem saber o que eu ia fazer. Meu coração disparou e eu comecei a ter calafrios e calafrios. E eu me senti muito mal e eu senti o medo. E quando eu disse, eu estou tentando querer te ajudar, eu sei que na terapia não existe essa de ajudar, mas é que eu queria encontrar mais coisas para te dizer, porque o que eu senti foi muito difícil para mim sentir. O medo era muito forte, os calafrios eram muito fortes, o nojo era muito forte, a vontade de vomitar, e tudo isso misturado com uma taquicardia, uma sensação muito desagradável. E eu não encontrei palavras para te dizer nada além do que eu te disse, né? Mas isso aí cada um realmente faz no seu tempo e quando tem vontade de olhar para o problema, né? Eu posso falar por mim que o Thiago me ajudou várias vezes e eu levei algum tempo para conseguir olhar para os meus problemas, acessar, querer encarar e fazer as mudanças que eu tive que fazer para seguir em frente. Então, esse tempo é seu, quando você se sentir com vontade e pronto para isso. Obrigado, Kátia. Fábio, tudo isso fez sentido para você? Ficou alguma dúvida? Não ficou muito claro, assim, se você quiser eu posso até falar, não tenho problema de falar sobre isso. Na verdade, foi um abuso quando eu tinha 7, 8 anos. Eu fui abusado por um primo e esse abuso aconteceu algumas vezes, mas acho que mais impactante do que esse abuso, o abuso sexual, foi porque na ocasião o meu pai descobriu e ele literalmente me espancou, assim, muito. Eu passei por uma situação muito, muito, muito horrível, assim. Eu tava na casa de uma tia, ele foi me pegar, saiu me arrastando pela rua, e meu pai é um homem muito grande, forte, e eu uma criança, ele me batia, mandava eu tomar banho,
saía do banheiro, me batia de novo. E foi uma coisa de louco, assim, uma coisa que eu não consigo imaginar hoje. Então, acho que mais do que o abuso foi apanhar do meu pai da forma que eu apanhei. E eu nunca tinha apanhado dele, né? E foi a única vez que isso aconteceu. E realmente foi algo que eu nunca parei para olhar. Era como se tivesse, eu já superei isso aí, não quero olhar. Entendo que foi a melhor reação do meu pai naquele momento, a forma que ele sabia lidar naquela ocasião. Mas sempre muito assim mesmo, eu não quero olhar para isso, né? Isso daí está lá atrás, eu não vou ver. Já está resolvido. E não, né? E eu tô num caminho aí de autoconhecimento também, já faz um tempo, mas esse assunto nunca veio, nunca surgiu. E achei interessantíssimo ele aparecer agora. E quando a Kátia traz as sensações dela, as percepções, é exatamente o que eu tenho sentido nos últimos dias, assim, eu fiquei assim impressionado, porque eu tenho sentido no corpo muito isso, demais. Então eu tô assim impactado Ui, com eu o estou trabalho. toda arrepiada. Eu acho que eu estou no campo dele ainda, Thiago. Não é possível. E é isso mesmo que acontece. Os Não representantes saí do sentem as campo dele dores que ainda. você sente. Então, às vezes, dor de ombro, dor na cabeça, no joelho. A pessoa fala, Sim. eu estou com uma dor no joelho, eu estou com uma dor. Exatamente. Os incômodos que vocês sentem, tudo isso é porque tudo está no campo. Né? E isso existe Uhum. para cada um de nós aqui que está assistindo. Que bom que isso veio, porque quando eu falo, gente, que é o que acontece na nossa puberdade, que é o que acontece na nossa infância, que perpetua para nossas dinâmicas de adulto, o caso dele é o melhor exemplo disso. Por quê? Porque o corpo dele, de certa forma, estava fechado, não na sexualidade, porque existe, às vezes o corpo se fecha sexualmente falando. Não, ele não estava nessa posição. Mas os conteúdos que ainda estão registrados no corpo e ainda estão registrados na parte emocional, que não era consciente, mas que estão registrados, isso repercute na vida dele adulta, nos relacionamentos dele. Então, talvez alguns relacionamentos não deram certo, não vingaram, exatamente porque isso ainda está aí. Por isso que o ver é ser livre. Né? A gente não vai entrar aqui na discussão de que o abuso do primo é certo ou errado, que a forma como o pai reagiu batendo é certo ou errado. Neste momento, tudo isso já passou. Por isso que eu falei do fato. Qual é o fato? O fato é que houve um abuso, o fato é que houve uma agressão física. Ok, o que eu faço a partir daí? Então, eu não vou sofrer mais com isso. Eu vou simplesmente olhar para isso, trabalhar isso para poder seguir em frente. Pode falar, tá? O não ver, muitas vezes a gente sufoca o que a nossa criança sentiu lá. A gente arruma de justificativa para o abusador, para diversas situações que você sofreu. Você justificou, inclusive, né? Meu pai fez isso por causa disso, fez aquilo por causa daquilo e tal. A criança Porque esse é o defende o pai, né? adulto, é o nosso adulto. Mas a sua criança, ela tá, assim, numa situação de, por favor, me ajuda a lidar com essa situação. E aí, aquela história. Vamos supor que você seja o adulto lidando com uma criança que vivenciou isso. Né? Porque você agora é adulto. Então, você vai pegar a sua criança e conversar com ela. O que foi que você sentiu? Se permitir ouvir o que ela vai falar. E colocar essa dor para fora, porque tem uma dor muito forte aí. Né? E eu vou te falar uma coisa. Muita gente fica 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, ou a vida, sem conseguir olhar para situações de abuso. Né? Por causa da forma como elas foram marcadas e por causa da consciência mesmo. Só quem permite fazer esse caminho de olhar para dentro, né? De olhar para os corpos, que eu gosto muito dessa abordagem que o Thiago faz, né? De olhar para esses corpos. Olhar para si mesmo como um todo, né? Não como frações. Eu sou um corpo físico, eu sou um corpo emocional, eu sou um corpo espiritual.
eu sou um corpo emocional. Só quando a gente já vai adquirindo consciência e estrutura mesmo, a gente dá conta de lidar com determinados assuntos. E fica tranquilos, emergiu na hora que tinha que emergir, é porque agora você está preparado para lidar com isso, né? Agora você consegue. Antes você falava, não preciso, já está resolvido, peraí, deixa eu colocar isso aqui debaixo do tapete. Não, sabe aquela hora que a gente vai mudar de casa? Vamos mudar. Aí a hora que tira o tapete do lugar, ixi, olha o que eu achei aqui debaixo do tapete. Vamos resolver, né? Não é o que a mudança causa? A gente tira as coisas do lugar e tal, vamos ver. E aí essas coisas vão aparecendo, mas é uma escolha. Esse movimento de autoconhecimento é uma escolha. E o autoconhecer significa lidar com essas questões. E se permitir ouvir essa criança que está aí querendo falar com você as dores que ela sentiu. E ela não está a fim de justificar o que o pai fez, ou que o primo fez, ou que não sei quem fez, não. Ela está a fim de falar com você o que foi que ela sentiu e ser acolhida nisso. E eu te agradeço muito por me permitir, né? Porque muitas vezes a gente tenta acessar determinadas coisas e às vezes a gente não consegue, né? Porque as pessoas não se permitem. Então, é um lugar que você está se permitindo e parabéns por isso. Parabéns porque você tem essa consciência de cada vez mais olhar para as próprias dores e limpar-se e curar-se. Porque quando a gente se cura, a gente cura o mundo, né? Às vezes a gente fica achando, nossa, eu vou ser o terapeuta mais gostoso da face da Terra. Vou falar de um lugar que eu acho que eu já estive, tá, gente? E a experiência ajuda a gente a resolver um bocado de questão, né, do ego. Não, porque quando a gente resolve as próprias questões, é aí que a gente está acessando mesmo nosso poder de transformação, né? Ninguém vai ser tocado pelo que eu faço, mas vai ser tocado pela transformação que eu vivi. E é desse lugar que eu falo com muita propriedade. Pô, eu vivi isso aqui. Tá vendo? Esse caminho aqui eu passei, então olha aqui, é o caminho legal. E você, Fábio, você vai ter esse caminho para você dizer dele. Tá vendo essa dor aqui? Cara, olha o que isso se transformou. Olha a potência que eu sou hoje por causa dessa dor. E aí, ressignificar. Na verdade, é trazer o verdadeiro sentido. Né? Porque o que é a dor? Senão, aquele momento em que a gente passa por uma profunda transformação. De uma lapidação, de uma pedrinha que é arrancada ali. Ai, tá doendo essa faca. Tá doendo. Mas ela vai tirar tudo aquilo que não nos cabe e transformar. E assim, o que eu sinto é que toda essa transformação vai fazer você acessar as potências internas suas. E eu sinto que é isso que você tem buscado. Acessar sua potência nesse mundo. Qual que é meu poder? Qual que é a minha ação efetiva como pessoa? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? E aí eu falo, olha para suas dores. Pega essa sua criança no colo e ouve ela. Ela vai trazer para você toda a descrição da sua potência. Porque na hora que você for falar com ela, o que ela tem que fazer, você vai estar falando para si mesmo, olha, isso vai se resolver assim, 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 e vai passar. Né? O Tiago, ele tem uma abordagem maravilhosa dessa criança. A Kátia deve ter feito já. Eu já devo ter feito. Nossa, na jornada do amor próprio eu fiz. E eu creio que nessa experiência tântrica... que pena que só para o público exclusivo. Enfim, vai ter para mim também um dia. Vai ser.
Mas eu sei que tem esse momento, assim, de olhar, né, e se acolher. E não é acolher externo, não, é assim mesmo, né? Falar, olhar para esses sentimentos e ordená-los, né? Chamando a criança mesmo, como se fosse um filho. Eu não sei se você tem filhos, mas eu senti que não. Mas você pega a criança no colo e coloca e fala assim, aqui, eu tô chorando, o que é que você quer? Você ouve, né? Você dá voz para ela, você ouve quais são as necessidades, permite que ela traga os sentimentos. E aí você, como adulto, fala, não, vamos fazer isso? Vai ser um caminho muito lindo. Eu vou ficar curiosa, depois eu vou querer notícias. Vou gostar de falar. Gratidão. Gratidão, tá? E quais seriam os caminhos, né? Os possíveis caminhos para até para o próprio Fábio entender e para quem está aqui assistindo ao vivo ou na gravação depois. E já que estamos falando da parte sistêmica, inclusive dentro do campo, porque ele tem que trabalhar os 4 corpos com as devidas ferramentas, mas dentro da parte sistêmica, dá para colocar ele com esse primo no campo e reconstruir essa dinâmica, liberar essas passivas entre os dois, né? Seguramente, eu não vou consultar aqui mais nada hoje, né? Já foi mais que o suficiente, mas seguramente também tem alguma coisa no campo entre ele e o pai. Porque se há esse registro aí, se eu colocar um representante para um representante para o pai, vão emergir várias coisas. Então, são possíveis caminhos que podem ser vistos, abertos, trabalhados, para trabalhar essa questão específica que emergiu, que nem ele esperava, que nem ele tinha consciência. Né? Então, quando pergunta, quanto tempo vai durar, quantas sessões, não tem como saber. Mas num único atendimento eu conseguiria colocar ele com o primo e fazer esse trabalho, ele com o pai e fazer esse trabalho, colocar os corpos de novo e fazer um trabalho com os corpos, mas tudo vai depender também do que foi feito antes, do nível de consciência, de preparo, de vontade que ele está para que aquilo seja trabalhado. Então, assim, são caminhos, né, para ir limpando e para ir trazendo essa solução daquilo que precisa ser solucionado, precisa ser trabalhado. Eu queria falar uma coisinha também. Eu achei assim, a maneira como ele narrou o episódio que ele teve com o pai dele, que foi muito difícil para ele, muito humilhante, mas ele foi muito tranquilo, ele não me demonstrou assim alguma entonação diferente, alguma raiva, alguma coisa. Claro que tem alguma coisa, mas assim, eu achei muito bacana a forma como ele colocou, né? O pai arrastando, mas ele falou com suavidade. Eu me vejo narrando uma situação dessa como um furacão esbravejando, brigando, e não, a forma, até de uma certa forma meiga e carinhosa que ele falou, me tocou. Né? Eu não sei como é o seu relacionamento com seu pai, Fábio, claro que existe algum probleminha. Hã? É ótimo, hoje é ótimo. Mas Né? também acho que por conta disso, né, de não olhar e tal, mas assim, mas tem uma barreira muito grande entre nós dois. Sim. Na superficialidade é muito bom. Muito, mas não tem essa raiva, não tem essa coisa assim, talvez até porque você não tenha olhado para isso, né? Eu achei super bacana. Eu não teria essa capacidade algum tempo atrás, entende? Eu explodiria de emoção. Uma coisa é fato, né? Os filhos defendem os pais pelo amor genuíno que sentem, que isso a gente nasce com isso. Sim. E muitas vezes, né? Não sei se essa é a dinâmica dele ou não, mas a gente acaba se sentindo culpado e merecedor, né? Então, eu estava errado em ter sido abusado, às vezes o primo abusou porque eu quis ser abusado, às vezes até inverte, né, o jogo, a dinâmica. Então o primo, eu fiz aquilo porque ele quis, porque ele pediu, porque ele gostava, porque blá blá blá.
E aí, não, não estou dizendo que é o caso dele especificamente, mas a gente, quando trabalha como terapeuta, a gente vê essas dinâmicas, né? A pessoa, ela assume tudo isso para ela como se ela fosse a culpada, e ela fala, sim, eu mereci passar por isso, eu mereci apanhar da forma que eu apanhei. Então, muitas vezes, a gente defende mesmo os nossos pais, né? E sim, né, o pai dele, no fundo, ele foi tomado por um emocional, por um instinto também de proteção, porque o pai quer o melhor para o filho. Então, ele fez aquilo exatamente para educar, para ensinar algo para o filho, para que aquilo não voltasse a se repetir, a acontecer, né? Foi de uma forma que provavelmente o pai dele também deve ter feito com ele em algum momento. Essa experiência provavelmente veio do avô, que também bateu nesse pai em algum momento por alguma arte terrível, de uma forma mais forte, para que ele não repetisse aquilo. Então, de fato, o pai dele fez com ele aquilo que ele entendia naquele momento que era a melhor resposta ao acontecido. Mas o não pegar o acontecido para si e dizer, foi merecido, eu sou culpado, né? Ter esse olhar, esse discernimento também é importante. Não que seja o caso dele, como disse, não conversei com ele antes, não sei quais são as dinâmicas relacionais, e nem vou abrir aqui o campo do pai para olhar, mas pode acontecer de ter essa culpa enraizada na dinâmica de algumas pessoas. Eu apanhei sim, mas eu mereci. Aí também não é esse o caminho. Eu apanhei, né? Se eu mereci ou não é o que tem que ser visto, tem que ser dito. Fábio, agradeço aos representantes, peça, por favor, para que todos saiam do campo. Representantes, liberem-se também, fiquem só com o que é de vocês, né? Não fiquem aí vibrando a energia que não é de vocês. Não vou olhar mais nada, porque pode acessar novos conteúdos e ficar maior do que já ficou, então também não é esse o propósito aqui. Era só mostrar a ferramenta, o que é uma constelação na prática, né? E dentro da vivência que alguns aqui de vocês estão que vão participar, é exatamente esses movimentos que acontecem, vocês acessando o campo, só que com liberações, dentro de um trabalho muito bonito, de fato, supervisionado, porque é um trabalho exatamente de limpeza, de cura, reescrevendo em todos os corpos novos caminhos para novos resultados. Alguma pergunta adicional? Não, só agradecer mesmo. Muito obrigado a todos vocês aí. E não existe coincidência, né? A gente estava, acho que em 10 ou 12 pessoas. Antes de eu começar a gravação, eu perguntei quem se disponibilizava, né, para fazer esse diagnóstico, e você foi o único que se disponibilizou, né? Então, e emergiu tudo isso. Então, assim como a Thalita disse, de fato, acho que era o seu momento, como você disse, inclusive, que está nesse processo de autoconhecimento, de se trabalhar, veio aí porque realmente é o momento que você já está pronto, de certa forma, ou já pode olhar para isso agora e lidar com isso também, né? Então, não tem coincidência, não, era para ser, de fato. Gratidão, gente. Gratidão. Eu também quero notícias. Tá bom. Eu vou adorar dar notícia para vocês. Que eu acho que a caminhada vai Notícias ser boas, boa. com certeza. Sim, eu acho que vai ser bom. Já consigo sentir que vai ser bom. Que bom. Isso aí. Então, valeu. Isso para a gente é aprendizado, é cura, é tudo ao mesmo tempo. Sempre que me chamam, eu estou pronta, porque a gente aprende, a gente se cura, a gente entrega alguma coisa. E que vocês tenham um caminho lindo de paz, de amor, que é o que eu desejo. Foi o que eu encontrei aos 68 anos de idade. Demorei muito tempo para achar. Não demorem tanto tempo. Foi resistente num primeiro momento, mas achou, né, Kátia? A Kátia hoje é uma Isso. outra pessoa, é incrível, é incrível. Não percam tempo, o tempo voa, ó. Parabéns, parabéns. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, obrigado, hein? Obrigado, Fábio. Então, encerrando, quem está assistindo aqui até agora, alguma dúvida sobre esse processo, sobre tudo que foi dito antes? Hoje foi bem profundo, de fato, né? Passou até um pouco do horário, mas pelo menos
foi um trabalho bonito. Alguém gostaria de falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa? Não? Maravilha, então. Meus queridos, então, na próxima quinta, às 20 horas, né, o nosso último encontro. Então, vou trazer mais coisas aí, voltadas às relações, aos outros corpos também. Vou subir essa aula, né, para quem não pôde participar ao vivo, teve que entrar e já saiu. Né, a aula da semana que vem, o encontro, né, não é uma aula, é um encontro, na verdade, também é aberto a convidados, tá? Então, se sentirem em trazer alguém, convidar, também pode convidar. E também continua à disposição no WhatsApp. Se alguém não quer falar aqui agora, por qualquer motivo, ou vai assistir a gravação depois e surgiu uma dúvida, ou quer trazer algum insight, perguntar alguma coisa, é só me escrever que eu também estou à disposição. Ótima noite a todos, ótima sexta amanhã, ótimo final de semana e até a próxima quinta. Tchau, tchau.